abençoado com todas as bênçãos. Abençoado, hoje eu estou ouvindo falar de como o mundo ele vê a vinda de Cristo. Todos falam que Cristo, quando vir, vai ter um arrebatamento, que Cristo chega e pega e leva a tua igreja. Mas não é assim. Não é assim. Porque Deus prometeu a Abraão que Abraão ia ser herdeiro de todas as nações. E para você ver isso, que no céu não existe nações, existe céus, só isso. Então eu vou ler aqui, mais ou menos, para vocês saberem como que vai ser essa vinda de Cristo. Como seria essa vinda de Cristo. E, primeiramente, vamos a João 14, que Cristo falou como viria. Ele falou de que maneira ele viria. Como depois que tudo aconteceu, ele disse para os seus apóstolos como ele viria. Então ele falou assim, vamos a João 14, versículo 15 em diante, que eu vou falar para vocês. Peguem, abençoado, olha, pegue a Bíblia de vocês e analise, pense. Vocês têm que pegar, vocês têm um instrumento na mão de vocês, para vocês verem, para vocês não serem enganados. Olha como Jesus disse. João, capítulo de 14, versículo 15 em diante. Se me amais, guardarás os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos darei outro consolador. Quer dizer, ele era um. Ele falou, eu vos darei outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, esse consolador, ele viria para ficar conosco para sempre. Vamos continuar. Olha quem é esse consolador. O Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode ver, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito, ele habita convosco e estará em vós. Aí Jesus fala, olha, não vos deixarei órfão, virei. Ele está falando, o que ele falou? Esse Espírito da Verdade, ele falou depois, ó, eu não vos deixarei órfão, virei. E vós, virei a vós, ainda um pouco, e o mundo já não me vê, não me verá, mas porém vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia, vós o conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim. No dia que esse Espírito da Verdade chegasse, vós ia ver, naquele dia, vós o conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Por causa de quê? Porque esse Espírito da Verdade que habita convosco ia estar em vós. Vocês iam sentir que esse Espírito, vocês iam ter o gozo da verdade. Vocês iam ter o prazer da verdade. Aquele aí vem a manifestação. Ele está falando como seria a manifestação desse Espírito.
olha, aquela pessoa, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, essa pessoa, e me manifestarei a ele. Jesus está falando, olha, eu virei outra vez como Espírito da verdade. Olha, essa pessoa que me ama, eu me manifestarei a ele. Meu Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, olha, Judas falando, como me manifestarei a nós e não ao mundo? Ele estava falando que ia se manifestar a ele. Quem me ama, olha só, depois ele me fala, olha só, quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Viremos a ele e nele e a ele faremos morada. Esse Espírito, Deus viria a ele, nessa pessoa, e nessa pessoa ele faria morada. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que eu viste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito essas coisas estando convosco, mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Olha, abençoado. Essa pessoa ensinaria todas as coisas a vocês e fará recordado tudo o que eu vos tenho dito. Essa pessoa faria você recordar isso aqui que ele está dizendo, tudo o que eu vos tenho dito. Deixo minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Não se turbe os vossos corações, nem tenha medo. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho a vós. Jesus de Nazaré, ele estava falando, eu vou, mas eu venho a vós, como o Espírito da verdade. Eu me manifestarei a essa pessoa que me ama. Então, abençoado, é equivocado como o mundo trata a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo, ela não vem como todo mundo acha. Que Cristo abriria o céu, vinha. Não. Cristo é uma manifestação. É o Espírito que vinha e se manifestava em uma pessoa. E essa pessoa, Deus faria morada com ela para pregar, para levar os seus filhos à santificação. Vamos a Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1, que vocês vão notar que não é uma vinda como o pessoal estava falando. Essa vinda de Cristo é um espírito. E esse espírito manifestava em alguém. Colossenses 3, versículo 1. Vocês vão ver mais ou menos que não tem nada a ver que as pessoas estão falando. 3, versículo 1, olha só. Se, pois, foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, não nas da terra. Porque morreste e a vossa vida está escondido em Cristo, em Deus.
Quando Cristo, agora olha só, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós então, vós também sereis manifestado com ele em glória. Então, Cristo ia se manifestar. Ele se manifestaria. Olha, ele está aí, ele já se manifestou. Ele se manifestaria. E vós também serei manifestado com ele em glória. Aí, como vocês iam saber que a manifestação dele? Aí Paulo vem explicando no decorrer desse versículo. Paulo falava para ele, olha só como vocês iam se manifestar com ele. Ele ia falar isso aqui para vocês, ó. Fazei morrer, pois, os vossos desejos terrenos. Fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos das desobediências, nos quais também vós andaste em outro tempo, quando viveis nela. Mas agora vós também descartais de todas as coisas, da ira, da indignação, da malícia, da blasfêmia, das palavras obscenas de vossa boca. Não mintais uns aos outros, tendo despojado do velho homem com suas práticas. Ele ia vir falando isso para vocês. Olha, despoja tudo disso, não andai na carne, pessoal. Olha, e vem cá, e vos revisteis do novo homem, conforme a imagem do que o criou. Renova-te até o conhecimento pleno, no qual está a distinção entre grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, servo livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, quando se manifestasse isso, Cristo ia vir falando isso para vocês. Manifestando, Cristo ia falar isso para vocês. Olha, irmão, se despoja do velho homem. Esse velho homem, ele já não pode. Esse velho homem tem isso aqui tudinho. Agora é o espírito. Agora você tem que mudar. Vamos a Coríntios 4, versículo 5, abençoado. Coríntios 4, deixa eu ver aqui. Primeira Coríntios. Primeira Coríntios. Aqui. Versículo 5. 1 Coríntios, versículo 5. Olha só o que está escrito aqui. Por que não julgais nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz também as coisas ocultas das trevas e manifestará as intenções do coração. Então cada um receberá seu louvor de Deus. Então, Cristo, ele ia manifestar, quando viesse, a intenção do seu coração. Como que se manifesta a intenção do coração de uma pessoa? Como se manifesta a intenção do seu coração? A intenção do seu coração se manifesta quando você diz a verdade ou você diz a mentira. Aí Deus está sabendo qual é a sua intenção. Por isso que é o Espírito da verdade. Que você tem que falar a verdade, abençoado. Você está sendo julgado pela verdade.
no dia em que Deus julgará o segredo dos homens segundo o meu evangelho, como diz Paulo. 2 Timóteo 4, vamos a 2 Timóteo 4, abençoado. 2 a Timóteo 4. Versículo 8. Aí, Paulo sabia como seria a vinda de Cristo. Ele sabia, tanto que ele disse, olha, eu sei como vai ser essa vinda de Cristo. Então, eu vou abrir os olhos daqueles que são para ser abertos, os olhos, com palavras. Aí ele escreveu aqui, ó, porque já estou sendo derramado e o tempo da minha partida é iminente. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, dar-me-á naquele dia. E não somente a mim. Aí Paulo falou assim, ó, não somente a mim ele me dará, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aí, abençoado, a todos que amarem a sua vinda. Por que Paulo está falando dessa maneira? Por quê? Porque Paulo sabia que Jesus Cristo ia se manifestar. Ele ia trazer coisas que as pessoas foram iludidas pela vinda de Cristo. Por que todos que amarem essa vinda? O que você acha se esse céu se abrisse e Jesus aparecesse? Você acharia que alguém ia deixar de amá-lo? Não, abençoado. Não. Todos amariam ele, todos. Não teria um sequer que ia deixar de amá-lo. Isso aqui trazendo a luz para você, que Paulo está dizendo, olha, ele dará para mim a recompensa, e não somente a mim, não somente a mim, mas também a todos que amarem a tua vida. Porque Cristo, Deus é Espírito abençoado. Deus é Espírito. Ele tem que se manifestar. Segunda Tessalonicense, abençoado. Vamos a segunda Tessalonicense. Segunda Tessalonicense 2. Aí, aqui, está mais uma receitinha para você. Encontrou, abençoado? Segunda Tessalonicense, versículo 1. Vamos ler adiante que vocês vão ter mais ou menos um... Olha só. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Olha, a nossa vinda... Olha, já caiu mais uma coisa aí, abençoado. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Olha, nós teríamos uma reunião com Ele. Não, olha, não vós rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente no vosso modo de pensar, e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegará. Ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado. Esse homem do pecado, abençoado, esse homem se manifestou. Esse homem está aí, falando mentiras, caindo em prostituição, matando o pai, matando o homem, matando criança, matando a humanidade. O homem do pecado se manifestou, abençoado. O homem que não tem amor, que não tem afeto nenhum, que é contra a palavra de Deus. Aquele homem que não tem temor de Deus. Esse é o homem do pecado. Esse é o filho de perdição. É esse homem que está na bebedeira. É esse homem que não olha bem para pai, não vê os ensinamentos. Esse homem que comete iniquidade. Esse homem que rouba. Esse homem que não deixa os filhos de Deus viver em paz. Ninguém de modo algum engane a vós, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama de Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, fazendo-se passar por Deus. Olha o que eu vejo de gente querendo se passar por Deus. Ladrões, falando coisa que não sabe. Olha, arrancando aquilo que não tem dos filhos de Deus. Por ignorância, por top ganância. Gananciosos. Não vos recordais que eu vos disse essas coisas quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que Deus tem, a fim de que seja revelado ao seu tempo. Tinha que chegar um tempo de tudo isso ser revelado. Tinha que chegar o tempo. Olha, porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Paulo resistiu muito, Paulo. Poxa, o que Paulo sofreu. Por isso que Paulo falou, olha, é iminente a partir da minha partida. Só o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia recompensa por isso. Porque todos estão querendo me tirar do meio. Porque o único que falar a verdade aqui sou eu. Todos se desviaram. Porque já está em ação o ministério da iniquidade. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E tiraram a Paulo. E quando tiraram a Paulo, entrou a apostasia no mundo. Quando tiraram Paulo, a apostasia entrou. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha, o Senhor mataria com a sua boca. E o que a boca do Senhor faz? Fala. O mundo foi criado pela palavra. E a boca de Deus fala. E quando a boca de Deus fala, dá vida ao que está escrito. O aparecimento do iníquo, olha esse iníquo, olha o aparecimento desse iníquo, deve-se à atuação de Satanás, com todo o poder e sinais mentirosos. Por que mentirosos? Porque não é como Deus fala. Não é como Deus mandou os mandamentos. Então, como não é como Deus mandou, não é um mandamento de Deus, então são todos mentirosos. E com todo o engano da injustiça. Mas olha aqui, para os que perecem. É um engano da injustiça para os que perecem. Por que para os que perecem? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não acreditaram na verdade.
eles preferiram viver na mentira. Então, como eles preferiram viver na mentira, Deus o entregou a eles a um espírito enganoso, para que crerem na mentira, para crerem na mentira. Por isso Deus lhe enviará um espírito enganoso, para que crerem na mentira. Ao você escutar essas pessoas com esse espírito enganoso, esses prodígios enganosos, você passa a crer na mentira, abençoado, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Se você tem prazer na injustiça, você não tem prazer na verdade. Deus, ele é verdadeiro, é o Deus da verdade. Então, abençoado, tem que se manifestar o Deus que está dentro de você, que ame a verdade. Porque se você não amar esse Deus que está dentro de você, que eu acho que esteja, você se cai nisso aqui. Você é um império da injustiça. Tu vira um filho de perdição. O diabo era o pai da mentira. Deixa eu ver mais outra aqui para você, Luciano. Aí, está em 1 Timóteo 3, versículo 14, abençoado. Aí eu vou te mostrar aonde é a igreja que você se deve posicionar. Aonde é a igreja que você tem que levar em tua mente. Paulo fala assim, 1 Timóteo 3, versículo 14. Escrevo-te essas coisas, embora tenha esperança de te ver bem depressa, para que, se tarda, saibais como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Essa é a igreja do Deus vivo. E você, tu tá na igreja do Deus vivo, o que vive da verdade. Que posição que você tá, abençoado? Abençoado, nós estamos passando um momento que Deus está mostrando a tua ira. Então, está escrito que Cristo, quando morreu, ele levou todas as nossas enfermidades. Então, creia nisso. Creia nisso. Se você estiver sentindo alguma coisa na tua carne, tu fala assim: olha, Senhor, quando tu morreste na cruz, tu levaste toda a minha enfermidade. Eu sinto na minha carne, mas eu não sou carne. E tua palavra é verdadeira. Eu creio nela. E vou viver aqui assim, Pai. Não vou ter medo. Eu não tenho nada.
Eu estou sentindo, mas o Senhor vai tirar isso de mim. Que o Senhor disse que já tinha levado já todas as minhas enfermidades. Então eu não sou carne. Eu vivo. Essa é a verdade de Deus. Buscai a verdade de Deus para você. E não vai em boca de pessoas que querem escravizar você, abençoado, para tirar aquilo que você não tem. Olha, você tem que dar aquilo que vem do teu coração. Não aquilo que você é obrigado por eu estar te falando. Não. Essa semente tem que partir do teu coração, de dentro de você. Eu não preciso falar para você fazer nada disso. Dar e receber. Isso tem que vir dentro de você. É a semente que nasce de dentro de você. Então não vai na boca de ninguém, abençoado. Não dá seu ouvido àqueles que querem tirar o que você pode dar ao seu irmãozinho do lado. Te dar um irmão que está passando necessidade. Olha, Deus te deu esse espírito. Olha, tem vezes que você está ali com seu coração num templo e na tua frente tem alguém que está precisando do teu amor, do seu carinho, do teu lado. E você não olha isso. Declaro o melhor dia para você de saúde e abundância. Não a abundância de nós desejar, a abundância de Deus. Abençoados.